2 São Paulo, 2 Alianza Lima, Fábio Piperno, empate no estádio do Morumbi e tem torcedor do São Paulo que já tá assim, ó, por aqui com o Zubeldia, Piperno. É pra tudo isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Pedrinho, Mauro, Bruno, um abraço à nossa audiência. Claro que não, né? Torcedor chato tem vestindo qualquer camisa em qualquer lugar do mundo. O Mauro falou uma coisa que eu acho que é fundamental no futebol e que às vezes a gente ignora, né? Que é a questão do técnico, né? Se acertou, errou e tal. Porque muitas vezes a gente que trabalha com futebol e o torcedor que está na arquibancada deixa de lado e finge que não considera, que não leva em conta os limites do trabalho do técnico. Às vezes o técnico faz tudo certo, mexe corretamente no time, aí por alguma falha individual, por algum detalhe do jogo, o time deixa uma vitória escapar, um resultado favorável escapar. Futebol sempre foi assim. Eu não acho que o Zubeldia seja a encarnação, por exemplo, de, o Rinos Mitchells. Aliás, acho que ele nem é Menotti e também não é Bilhardo, embora, né, nem se pareça nem um pouco com os dois, para usar dois referenciais entre os técnicos argentinos. A Argentina, por sinal, é uma grande exportadora de técnicos de futebol, vídeo que acontece na Copa América e mesmo nessa Copa Libertadores. Mas assim, o time fez 2-0 porque o técnico trabalhou bem, ele armou bem o time e tal, e aí toma 2 gols depois. Talvez ele tivesse tido alguma participação nisso, para quem está em campo, muito mais. Há limites para o trabalho do técnico. Então, vejam, pegando, por exemplo, um dos arquirrivais de São Paulo, o Palmeiras. E ontem a gente falava da questão das vaias ao Richard Rios. Então, o Estevão pega uma bola, ele erra, ele faz uma opção errada, ele não faz o passe, aí ele perde a bola. Aí o Richard Rios divide com outro jogador, a quem considere que ele foi displicente, porque ele tentou algo diferente. Aí esse jogador pega a bola, corre com ela, faz um passe em profundidade, aí o outro que recebe, ele enfrenta a defesa inteira que está bem posicionada, mas o zagueiro talvez tenha dado o bote errado e o goleiro caiu tarde. Resultado, a culpa é do técnico, que é burro, que não armou direito, e também do cara que foi displicente lá no princípio da jogada. Será que esse tipo de juízo de valor que a gente faz é de fato justo? Quer dizer, como é que a gente vai se preparar para lidar com as imprevisibilidades do futebol? Aí ontem, por exemplo, o Palmeiras, em muitos momentos do jogo, ele foi vaiado, aí você vai pegar hoje, dos 7 times brasileiros que estão jogando um negócio chamado Copa Libertadores da América, o Palmeiras é o único que tem 100%. Olha só que coisa maravilhosa. Então, eu não condeno o técnico de São Paulo, o Alianza Lima. Não é nessa Libertadores especificamente um saco de pancada que ele tradicionalmente é. Fez alguns investimentos melhores e tal, tem um time razoável, é óbvio que não vai ser candidato a chegar no final e tal, mas assim, também não vai ser mais um saco de pancada que ele sempre foi. Não é uma coisa desonrosa hoje, São Paulo que venceu fora, empatar um jogo em casa e seguir com 4 pontos, com totais chances de avançar até com tranquilidade. E o relato do nosso Giovanni Chacon, direto do estádio do Morumbi, Zubeldia vaiado pelas arquibancadas do estádio do Morumbi. Na descida aos vestiários, a cobrança aumenta para cima do técnico argentino. Bruno Prado, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. 2 São Paulo, 2 Alianza Lima. Bruno. Boa noite, Pedro, boa noite, Mauro, Piperno. O São Paulo tinha o resultado na mão, né, e acabou entregando vitória que parecia garantida para o São Paulo no primeiro tempo. O São Paulo faz um bom primeiro tempo. Até tinha uma dúvida em relação ao jogo, era que o São Paulo nas últimas partidas, incluindo já a reta final do Campeonato Paulista, era um time que tomava poucos gols, mas também sofria muito para criar. Hoje fez 2 e tomou 2, hoje saiu um pouco do padrão. E no primeiro tempo, nessa questão de criação contra um adversário que obviamente viria para se defender mais, a posse de bola seria do São Paulo, a iniciativa seria do São Paulo,
o time encontrou soluções. Aí até dentro do que o Piperno falou, aí também tem um mérito do treinador. Ele tem uma participação nisso e os jogadores executaram muito bem. O São Paulo sempre procurando jogar pelos lados. E o lado esquerdo funcionando bem com o Ferreirinha e com o Enzo Dias. O São Paulo faz os 2 gols por ali. O primeiro gol, uma bela jogada do Ferreirinha, que é um cara que erra muito, acerta muito, que é uma coisa que eu falo bastante aqui sobre a média, né, dos jogadores dos times grandes do Brasil, que eles não são jogadores ruins, né, mas às vezes as pessoas esperam algo que os caras não podem entregar. Um jogador como o Ferreirinha é habilidoso, tem drible, mas erra muito, erra a tomada de decisão. Hoje foi um dia bom dele. O que não quer dizer que domingo contra o Cruzeiro vai ser outro dia bom, porque ele oscila. Como outros jogadores que atuam aqui no Brasil em times grandes oscilam, que é natural. Os jogadores que estão no nosso mercado... Então, Michael, Ferreirinha ou Facundo Torres? Eles são parecidos. Isso aí. Aí vai ter momentos, né? Vai ter um momento que o Ferreirinha vai estar bem. Hoje foi um grande jogo dele. Aí vai ter o Michael, vai ter um momento, como já teve no Flamengo, alguns momentos bons. E o Facundo ontem fez um bom jogo. Mas nenhum deles, vamos colocar o Ferreirinha e o Facundo, que jogaram bem nesse meio de semana. Eles podem jogar muito mal no fim de semana. E aí não é porque é só a possibilidade, porque quando você tem um jogo pode acontecer um monte de coisa. É porque eles são jogadores bons e normais. O bom / normais. Eles não são ruins, são jogadores para jogarem na Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso estão aqui. O Ferreirinha já está há bastante tempo na Série A, desde o Grêmio. Jogou no Grêmio, jogou no São Paulo. Jogou em 2 times grandes do Brasil. Se ele está há alguns anos jogando Série A e Libertadores em 2 times grandes do Brasil, é porque ele tem nível para jogar aí. Só que aí, qual é esse nível? De um bom jogador, mas que oscila, que erra, que acerta, que tem um momento bom, tem um momento ruim, tem os seus altos e baixos, né? Um jogador, se eles fossem mais regulares, o Ferreirinha é muito habilidoso, se ele fosse mais regular, ele poderia dar um salto, jogar lá fora, na Europa, e não porque nada de complexo de vira-lata, simplesmente porque pagam mais. O profissional, ele vai onde pagam mais. Então a gente tem que entender, às vezes, essa oscilação. Hoje o Ferreirinha fez um grande jogo. Fez um golaço, foi o melhor jogador do São Paulo, participou. O primeiro gol foi uma jogada individual dele, no segundo gol ele entra na área e cabeceia. Uma jogada que sai também daquele lado esquerdo, que funcionou bem. Aí foi com o Enzo e com o Marcos Antônio. A dupla Alisson e Marcos Antônio muito bem no primeiro tempo. Funcionou muito bem essa dupla, o Alisson como um primeiro volante, Marcos Antônio saindo mais para o jogo. Então foi um bom primeiro tempo do São Paulo. Fez 2-0, conseguiu arrumar alternativas para furar a defesa do adversário e quase sempre jogando pelo lado esquerdo. Menino Lucas Ferreira, que jogou na direita, também foi uma escolha do Zubeldia. O dia dos Ferreiras foi hoje. Bem, o Lucas Ferreira aproveitou bem a chance, mas no segundo tempo o São Paulo parecia com o jogo garantido, não foi na mesma intensidade. Isso é até natural, porque realmente 2-0 é uma boa vantagem, você não vai jogar com o pé no acelerador os 90 minutos, ninguém faz isso. Mas aí tem a questão que vai sobrar para o Zubeldia, né? Ele tira o Ferreirinha, não sei se teve algum problema físico, com certeza isso será questionado na entrevista. Tira o Ferreirinha, coloca o Wendel. O Wendel entra mais avançado ali pela esquerda, o Enzo como lateral. Na primeira jogada, o São Paulo toma o gol naquele setor. Na primeira jogada, toma o gol ali. E realmente, se o Ferreirinha não teve nenhum problema físico, é difícil explicar a alteração feita. E aí podiam dizer, se ele tem algum problema, eu poderia colocar outro jogador na função. Ele não tinha um outro ponta no banco, ele poderia colocar talvez o André Silva aberto ali, que não é exatamente a dele. Mas se não tem nenhum problema físico pro Ferreirinha, é muito difícil de entender o que o Zubeldia quis fazer ali. Ferreirinha era o escape, o Aliança tentava atacar porque estava perdendo, ele era o escape, era o cara de velocidade, do contra-ataque. E ele tira o Ferreirinha, ele perde esse escape pela esquerda. Mas aquele primeiro gol sair por ali não dá para colocar na conta do Zubeldia 1 minuto depois da alteração tomar o gol por ali. Aí ele deu muito azar, porque vai cair tudo na conta dele. E depois desse primeiro gol, São Paulo se apavora, né? Aí também entra o que o Piperno falou, o Zubeldia tem culpa, a alteração foi ruim? Foi bem ruim a alteração. Mas o time como um todo se apavorou, se encolheu. E aí ele, como treinador, tem participação nisso, poderia ter tentado alguma coisa, alguma outra mudança. E os jogadores também, né? Os jogadores não conseguiram assumir. Tomamos o gol, mas o jogo é nosso, vamos controlar o jogo, vamos tentar ficar com a bola, vamos tentar pressionar. São Paulo se encolheu. São Paulo ficou tomando pressão por alguns minutos até tomar o segundo gol, que sai de novo por aquele setor esquerdo que o Zubeldia mexeu. Então, acho que foi legal o que o Piperno falou, porque acho que tem mérito do Zubeldia na atuação no primeiro tempo e ele tem culpa, sim, no empate que tomou. A alteração que ele fez foi muito ruim, ele mexeu muito mal no time. Mas também os jogadores têm a sua participação. Os jogadores se encolheram, não chamaram para eles também. Porque aí, Bruno,
Olha, acho que você fez um diagnóstico perfeito, porque tem uma coisa, ele erra, o time ofensivamente fica de fato enfraquecido, mas veja, ele coloca um cara que é um outro lateral esquerdo. Então, São Paulo passa a ter 2 laterais esquerdos. Sim. Supostamente, é um time que, pelo menos na marcação, fica reforçado por aquele lado. Deveria defender melhor. Por onde que saem os gols? Por ali. Então, assim, sabe, tem muito de responsabilidade de quem está em campo. Também, acho que tem que dividir. Vai acabar sobrando muito para ele. Claro que vai. Ele vai ficar muito pressionado, vai ficar pendurado de novo, mas... Olha, e ele errou mesmo. Você No segundo tempo ele errou errado. Mas todo mundo tem que assumir um pouco disso. Certamente você e o Mauro vão se lembrar de um jogo que eu cito sempre aqui, que é aquele jogo do São Paulo contra o Lanús, em que São Paulo é eliminado da Sul-Americana com o Diniz. Uma festa muito linda, né? Antes dos jogadores chegarem no estádio, assim, as imagens são impressionantes da recepção aos jogadores, demais. Quase 50, pouquinho para dar 50 mil pessoas no estádio. Olha isso, é muito legal. E aí ficou com esse sentimento de derrota, vaiando o time, o Zubeldia. E tem, Massini, desculpa te interromper, mas é um comentário muito legal aqui do Eric Noda. Valeu, hein, Eric? Ele fala que tá com você, que a culpa vai muito além do Zuba e suas decisões. Olha o banco, poxa. Outro dia estavam sem Oscar e Lucas. Ele tenta fazer o que dá, acerta e erra, mas não é só ele o culpado. Renan, você concorda com o Eric, com o Massini? Não, claro. Não é só dele a culpa. Óbvio que não. Mas ele tem que sair? Não, de forma nenhuma. Não é, em momento nenhum. Foi isso que eu disse. Eu fiz uma análise pontual de uma leitura de jogo que ele teve, né, que na minha opinião foi errada naquele momento, mas isso não quer dizer que eu acho que ele tem que sair amanhã. Não é essa a minha opinião. Só que essa leitura desse errado e que acabou cedendo um empate para o adversário. Isso é um fato. Quem viu o jogo, quem entende minimamente de futebol, viu isso. Isso é um fato. Tá bom, o elenco é limitado. Então, dentro dessa limitação, e esse é o grande detalhe de um treinador de futebol que trabalha no Brasil, ele não tem o direito de ter convicção de nada. Ele tem que se adaptar à característica dos jogadores que ele tem na mão. Baseado nisso, ele conseguiu variar e encontrar um time que desse uma estabilidade, que desse uma consistência, um padrão de jogo, um time compactado, que sofresse pouco. Mesmo, olha lá, percebam bem o que eu vou falar. Mesmo quando estava 0-0, o Aliança Lima teve 2 chances de gol. Coisa que o São Paulo não cedeu para o Palmeiras 2 vezes, jogando 2 vezes no Allianz. Não cedeu contra o Atlético fora de casa. Não cedeu contra o Talheres lá na Argentina. Portanto, são detalhes que a gente tem que observar. E já que eu estou aqui, eu sou obrigado a falar. Mas não quer dizer que eu quero que eu ache que ele tem que sair do São Paulo. Concordo, é um elenco limitado. Quando não se tem Lucas e Oscar juntos dentro de campo, em forma, eu não espero muitas coisas, não espero coisas diferentes, jogadas criativas, jogadas elaboradas, não espero, sinceramente não espero. Né? Hoje o Ferreirinha deu um suspiro do que pode fazer de um lado, o Lucas Ferreira do outro, mas é um jovem ainda que vai oscilar, isso é normal e a gente tem que entender. O Matheus Alves é outro que vai oscilar. Isso não está na conta do Zubeldia. O São Paulo vive uma fase que, se o Zubeldia fosse o problema, estava tudo resolvido. Pô, e não é. Está longe disso. Está longe disso. Certo? Mas. O Leonardo. Enfim. Não, pode. Desculpa, achei que você tinha encerrado. Não, pode ir. Tem muitas mensagens chegando aqui. Valeu, gente. Não esquece de deixar o like, hein? O Leonardo Vavassori diz aqui que o Dorival já foi visto nos arredores. Calma, gente. Mas esse ponto que você chamou pro Ferreirinha é interessante porque o Neto falou que vai apresentar o programa só de sunga se o Ferreirinha fizer 10 gols. Falou isso hoje. E aí ele vai lá, mete 2. Eu falei, teremos essa imagem. Tem que eu não sei se a gente torce pra isso ou não, torce contra, né? Mas, sim, tinha essas boas notícias, né, do São Paulo. Ferreirinha com 2 gols, o segundo golaço. O outro Ferreiro, o Lucas, também fazendo uma boa partida, sem sentir a pressão para um garoto de 18 anos. Primeiro jogo dele como titular.
O Marcos Antônio também estava ali se encaixando na equipe, mas agora ficam as impressões negativas de um time que abaixou a cabeça no segundo tempo. Pois é, eu sempre gostei do Luiz Rosa, lendo os textos dele lá no esqueci o nome, no Agora, né? Recentemente no Agora, mas ele tem uma facilidade de trazer a gente para o chão da fábrica, né? Pro que o torcedor pensa. Porque ele consegue olhar para isso e trazer com clareza o que o torcedor pensa. O torcedor não está nem aí com nada disso, ele não quer esperar, ele não quer nada. A torcida do São Paulo hoje contratou um agrimensor, olha só, ele colocou um tacógrafo lá para medir quantos metros a torcida poderia ficar do Morumbi. Então, Libertadores, é uma competição muito especial para o São Paulino e vai pesar muito na conta dele, porque agora tem uma sequência no Campeonato Brasileiro. O Alianza Lima conquistou o seu primeiro ponto na história da Libertadores em São Paulo. Estava sem 6 jogadores. Tem dois jogadores super veteranos lá que não conseguem jogar juntos porque, né, um tem que ajudar o outro para respirar. Marcini. Oi, diga. E o Barcos faz amanhã 42 anos, né? 42. E ele meteu uma bola na trave ali 2 minutos antes do São Paulo marcar o primeiro gol. Que eu tenho saudades, viu? Só aqui entre nós. Então. E o Guerreiro também. 41 anos. 41 anos. Isso chama respeito, porque ele teve uma oportunidade no jogo. E olha o que ele fez. Né? Se o Guerreiro tivesse uma, também ele poderia fazer uma coisa. Isso que é você respeitar o adversário e esse tipo de competição. Foi isso que eu quis dizer. E um detalhe a respeito do Zubeldia, que é o quê? Eu tô no Morumbi praticamente todo jogo. E, num passado recente, a arquibancada estava do lado do Zubeldia. E quem estava querendo o Zubeldia fora era o tribunal da rede social. Só que, depois do jogo contra o Sport, e hoje, pelo que eu ouvi um pouco na televisão, a arquibancada também já tá saturada de algumas decisões e de algumas atitudes do Zubeldia. E isso é o que mais preocupa. Porque quando a arquibancada começa a gritar, enquanto tá na rede social, uma coisa. Quando passa ali para dentro do estádio, passa para 50 mil gritando, a situação muda um pouquinho. É isso. Marcelo, você quer completar? Dá para dizer que o Zubeldia vai carregar isso, né? Então agora quem tem que entrar em ação é a direção. A direção agora tem que entrar em ação, respaldar o trabalho do treinador, publicamente deixar isso claro, porque não é muito feitio dos dirigentes do São Paulo, Renan. Que sorriso bonito. Aí você tá esperando demais. Eu tô esperando um pouquinho de gestão, né? Não de congestão, que os caras têm que compreender que o São Paulo está vivendo um momento muito difícil da sua vida, né? Da questão financeira, todo o trabalho que está sendo feito para que esse time possa começar a beber água limpa daqui a um ano, por exemplo. Segundo o superintendente do São Paulo, que cuida ajuda o Casares com as finanças, se o São Paulo mantiver esse projeto, lá para julho, agosto do ano que vem, o time vai começar a beber água limpa, vai poder investir mais, vai poder melhorar a qualidade do seu time. Porém, o torcedor não quer saber de nada disso, de água, de não sei o quê, de água limpa, de bebedouro. Eu quero ganhar, eu preciso ganhar, né? E aí a direção é que tem que entrar em cena. É isso. Tirou uns jogos difíceis de analisar, viu? Até pelo mood do estádio. Estou vindo de lá agora. O time saiu aplaudido de uma forma que fazia tempo no primeiro tempo, pelos 2-0 e pelo como jogou, né? Como envolveu o adversário e tal. E no segundo tempo foi uma ducha de água fria. O Zubeldia saiu vaiado pela torcida ali atrás do gol. Alguns jogadores também. E a torcida, ela variou, né? Entre o primeiro e o segundo tempo muito, assim como o time. Então, eu não gostei porque empatar em casa é sempre ruim, demais depois de estar ganhando de 2-0. E aí, eu estava ouvindo você um pouco aqui, depois a coletiva foi toda em cima da alteração, né?
E depois da alteração, a saída do Ferreirinha e a entrada do Wendel, o time tomou os gols até pelo lado em que o Wendel entrou, né? Então fica muito conectado na troca. Mas é aquilo, eu acho que a gente tem o que analisar em relação às carências do elenco do São Paulo, a troca propriamente dita, e também a pequena desmobilização no segundo tempo, que nesse torneio ela é fatal. Então, desde a saída do Arboleda no intervalo, o time desmobilizou, a torcida desmobilizou, e esse torneio ele não permite esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que o segundo tempo do São Paulo ele foi abaixo em todos os aspectos, coletivos, individuais, quase todo mundo caiu de produção, e o São Paulo foi castigado, tomou um empate diante do adversário, que é limitado, mas é bem organizado. E que quando acreditou, voltou para o jogo, empatou, né? O São Paulo ainda teve a chance do 3-2, o Caleri chutou na trave, mas foi castigado e a Libertadores castiga. E é assim mesmo. Acho que a noite, como disse o Zubeldia, que poderia ser completa, até de alívio para ele, ela acabou se transformando em mais um capítulo da pressão que o São Paulo vive em 2025. Agora, eu estava conversando no intervalo, até estava com o Raí Monteiro, nosso colega próximo a mim, eu falei, ele vai ter que trocar o Ferreirinha logo no início do segundo tempo. Correu demais e ia estar sentindo. Daí eu falei para ele, você percebeu que no banco não tem nenhum ponta? O São Paulo não tem ponta para trocar? Ele falou, não, tem o Alves, mas eu falei, o Alves não é ponta, né? Ele falou, a única possibilidade é ele colocar o Wendel. E todo mundo achou que o São Paulo, era o Wendel a entrar. Não tinha outro jogador para fazer o corredor, como tinha entrado na Argentina. Todo mundo na arquibancada achou que era o Wendel. E aí o Wendel entrou muito mal, o São Paulo tomou os gols. E acho que isso vai ser uma questão, viu, Tironi? Porque o elenco curto, ele provoca essas situações. Você não tem jogadores das mesmas características quando você coloca um plano de jogo que deu certo, muito certo durante 45 minutos. E acho que essa situação ela pode se repetir em outros momentos, com outros jogadores, com outras trocas, né? Além de, eu sempre falo isso, quando sai o Arboleda do time, o Arboleda para mim é o melhor jogador do São Paulo, a zaga passa a ser mais vulnerável, Então juntou tudo isso, saíram dois dos melhores jogadores, a reposição não funcionou, e o São Paulo agora, não digo que se complica completamente na Libertadores, mas se complica na sequência que tem de diversas partidas, né? Agora pelo Brasileiro, eu imagino que se o São Paulo não ganhar do Cruzeiro, no próximo domingo a pressão ainda vai aumentar, né? O Zubeldia saiu vaiado, mas acho que a questão do São Paulo, ela está um pouco mais além, né? O São Paulo tem poucas possibilidades de elenco, e hoje eu gostei da solução por início do jogo, e vou dar um crédito, apesar do não gostei na avaliação geral, ao Ferreira, que foi muito bem, do começo ao fim, como ponta direita, como jovem jogador e como jogador que tem vitalidade, né? E esse time carece um pouco de vitalidade. Eu acho que o menino foi muito bem, ele escapou dessa oscilação. Todo mundo oscilou e piorou no segundo tempo. Talvez menos ele, o Ferreira. Muito bem, ele explicou, né, que o Ferreirinha saiu porque estava cansado e aí falou, sabe quantos jogos tem até a parada? Eu não sei quantos jogos. O Ferreirinha estava tocando na nossa frente, onde a gente fica naquele setor, né? Ele já tinha baixado a meia e feito o alongamento e pedido substituição algumas vezes. Ele ia sair. A questão era quem ia entrar, né? E aí você não tinha um ponta, ou você mudava o sistema, ou você tentava o Wendel na segunda linha, como aconteceu lá contra o Talheres. Entrou o Wendel e deu tudo errado. Deu tudo errado. O Wendel entrou muito mal, né? Na verdade, na primeira bola já estava completamente mal colocado, já estava atrás do Enzo Dias, aí não sai o primeiro gol. O Zubeldia falou em 15 minutos de apagão. Eu entendo que foi mais ou menos isso mesmo. O São Paulo estava com o jogo controlado, dominado no primeiro tempo, foi um ótimo primeiro tempo. O segundo tempo, durante 15 minutos, foi um apagão total. Muita gente reclama porque ele não... Porque aí o São Paulo perdeu tudo, né? Perdeu tudo que ele conseguiu ter no primeiro tempo. Ele conseguiu, mesmo com um cara a menos no meio campo,
como o Marcos Antônio e o Alisson jogaram muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo caíram muito, aí o São Paulo perdeu o meio campo, e aí muita gente falando, por que não reforçou o meio campo? Eu também entendo a entrada do Wendel, só que era para manter o time do jeito que estava, só que entrou muito mal. Mas na verdade não. O primeiro gol foi exatamente uma bagunça dele mesmo, né? Foi. Saiu o gol por lado dele. Exato. Na verdade, né, o Aliança não empatou pelo meio, né? Ele empatou pelos lados, justamente do lado que o Wendel entrou, né? O Aliança jogou mais pelos lados mesmo, e mesmo cansados, o Alisson, o primeiro tempo do Marcos Antônio foi soberbo, né? Mas ele não conseguiu manter no segundo tempo. Também o Luciano jogou um bom primeiro tempo, não conseguiu manter no segundo tempo. E o time todo foi caindo. Quando o São Paulo tomou o segundo gol, tinha pouca... Ainda teve chance de fazer o terceiro gol, mas aí já era uma coisa que não estava acontecendo, né? Tomar gol. Esse cobertor curto é que me preocupa, né? Eu até falava, o sistema com 3 zagueiros, né? Ele vinha, sobretudo com o Arboleda, ele vinha garantido a baliza 0. O sistema com 3 atacantes, como foi hoje, ele, claro, aumenta o volume ofensivo do time, mas ele torna o time mais vulnerável também. E o jogo foi... Vamos combinar que mesmo jogando muito bem o primeiro tempo, o São Paulo tomou bola na trave no primeiro tempo, o Aliança teve chances. O Aliança nem jogou mal o primeiro tempo, é que o São Paulo teve um volume ofensivo muito grande. E aí, no segundo tempo, quando